Muito bem, jovens. Eu sou o Dark Dragon e... Alles ist gut. Alles ist gut. 3. No vídeo de hoje vamos conhecer o passado do Magneto. Max é filho de Jacob e Eddie Eisenhardt. Nasceu em Nuremberg, na Alemanha. Sua família era de judeus de classe média. Enquanto frequentava a escola, ele se sentiu atraído por uma jovem cigana chamada Magda, filha da faxineira da escola. Max começou a criar colares e a se destacar em eventos esportivos para chamar a atenção de Magda. Ao retornar da escola um dia, ele se deparou com um comício nazista e encontrou seu tio Eric espancado e usando uma placa dizendo que ele havia envergonhado uma mulher alemã, já que Eric era judeu e ela não. Pouco depois, em um evento escolar, Max venceu uma competição de dardo para impressionar Magda e no dia seguinte foi acusado de trapaça, por acreditarem que um menino judeu não podia ultrapassar um alemão. Max deveria desistir de sua medalha ou recriar o lançamento com um dardo de controle. Após vencer a competição pela segunda vez, Max foi novamente acusado de trapacear, expulso e espancado pelas outras crianças. Depois de viajar com seu pai Jacob para ver o Major Scarfe, que era um major da Bavária que foi salvo pelo pai de Max das trincheiras inimigas, Jacob ficou esperando o Major e foi espancado por uma trupe de nazistas, acusado de criar problemas no escritório do Major e resistir à prisão. Após horas de espancamento, o Major Scarfe expulsou Jacob de seu escritório, afirmando que eles teriam o matado e que, portanto, agora estavam quites. À medida que as coisas pioravam na Alemanha, o pai de Max ensinou sua família: reaja e eles pisarão na sua cabeça. Eles fugiram para Varsóvia, na Polônia, após o Kristallnacht. Kristallnacht, também conhecido como Noite dos Cristais, foi a perseguição contra judeus pela Alemanha nazista na noite de 9 e 10 de novembro de 1938. O nome deve-se aos milhões de pedaços de vidro partido que encheram as ruas depois das janelas das lojas, edifícios e sinagogas judaicas terem sido partidas. Falamos um pouco sobre o judaísmo no vídeo sobre o Speed e o Icano. O vídeo estará na descrição e no card. A família de Max viveu na seção judaica de Varsóvia, onde os nazistas construíram um gueto em outubro de 1940. O tempo no gueto transformou Max em um ladrão de alimentos e suprimentos. Quando os nazistas começaram a deportar os habitantes do gueto para o campo de extermínio de Treblinka em julho de 1942, Max e sua família fugiram de Varsóvia. O campo de Treblinka operou entre 23 de julho de 1942 a 19 de outubro de 1943, a fase mais mortal do extermínio. Durante esse tempo, estima-se que entre 700 mil e 900 mil judeus foram mortos em câmaras de gás, junto com 2 mil ciganos. Mais judeus foram mortos em Treblinka do que em qualquer outro campo de extermínio nazista, além de Auschwitz. No caminho para o esconderijo, a família de Max foi capturada por soldados nazistas. Quando estavam prestes a ser executados, Jacob salvou a vida de seu filho Max, empurrando-o para fora da linha de tiro, sem que ninguém percebesse. Os corpos de Max foram levados para uma vala comum. Depois de ser encontrado, Max passou sua adolescência preso no campo de concentração de Wernitzlager, na Polônia. Em 1944, ele viu Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro, e Joseph Mengele fazendo experiências em Auschwitz. Joseph Mengele era um oficial nazista do alto escalão, conhecido como o Anjo da Morte, que inclusive foi retratado no personagem Arthur Arden, de American Horror Story Asylum. Max não confiava neles e, consequentemente, tornou-se um Sonderkommando para evitar ser selecionado para experiências. Sonderkommando foram unidades de trabalho formadas por prisioneiros em campos de extermínio organizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos homens apontados para essas unidades eram judeus, forçados a trabalhar até a exaustão, sob a ameaça de execução, para ajudar os alemães a se livrarem dos corpos que saíam das câmaras de gás no Holocausto. Limpando as fornalhas dos crematórios, Max descobriu os corpos de seus amigos que haviam sido escolhidos. Agora ele era o único membro de sua família a sobreviver ao Holocausto. Max aprendeu como seres humanos podem tratar brutalmente aqueles que são considerados diferentes. Ele foi incapaz de acessar seus poderes mutantes na puberdade como a maioria,
devido a um surto de hepatite que contraiu nos campos de concentração. Lembrando que era muito comum os cientistas nazistas testarem doenças e imunizantes nos prisioneiros dos campos, doenças como malária, tuberculose, febre tifoide e hepatite. Enquanto em Auschwitz, Max conseguiu se reunir com Magda novamente e passou a contrabandear alimentos e suprimentos para ela. Quando os Sonderkommando se revoltaram, os dois escaparam juntos. Por vários anos, Max e Magda viveram em uma aldeia nas montanhas dos Carpatos. Os Carpatos formam uma cordilheira de 1.500 km na Europa Central e no leste europeu. Eles se estendem do oeste até o leste em forma de arco, desde a República Tcheca até a Romênia. Eventualmente, Max e Magda se casaram e eles tiveram uma filha chamada Diania. Max procurou um falsificador e pediu para criar uma nova identidade. Criou a identidade de Erich Lenscher, o cigano, para que Max pudesse viver mais facilmente entre o próprio povo cigano de Magda. Max acrescentou Magnus como seu nome do meio, e embora muitos soubessem de sua história como prisioneiro judeu, ninguém sabia da sua vida como Max Eisenhardt. Não satisfeito com a vida simples de uma vila nas montanhas, Erich mudou-se com sua família para a então cidade soviética de Vinnytsia, para que pudessem melhorar. Em seu primeiro dia na cidade, ele usou seus poderes pela primeira vez. Erich magneticamente atirou um pé de cabra em seu chefe, que estava roubando seu pagamento. Quando ele voltou para a pousada onde Magda, Anya e ele estavam hospedados, Erich viu que o local estava pegando fogo e sua filha Anya estava presa nos andares superiores. Ele tentou usar seus poderes recém-descobertos para salvar sua filha, mas seu chefe chamou a KGB, a principal organização de serviço secreto da União Soviética. Eles espancaram Erich e o seguraram, impedindo o resgate de Anya. A filha de Erich morreu queimada na sua frente. Ele então usou seus poderes para destruir os homens que o seguravam, a multidão assistindo e uma grande parte da cidade de Vinnytsia como vingança. Aterrorizada pelos poderes do marido e oprimida pela tragédia, Magda fugiu sem saber que ela estava grávida de gêmeos, Pietro e Wanda, que mais tarde viriam a se tornar Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que inclusive já tem vídeo no canal. O link estará na descrição e no card. Enquanto Erich tentava enterrar sua filha, mais soldados chegaram depois de ouvir o que ele tinha feito e o atacaram. Depois de ser baleado na cabeça, Magnus forçou os soldados a virarem suas armas contra si mesmos. Eventualmente, Erich viajou para Haifa, em Israel. Ele trabalhou lá como auxiliar de enfermagem voluntário em um hospital psiquiátrico para vítimas do Holocausto. Foi lá que ele conheceu e se tornou amigo de Charles Xavier. Erich e Xavier frequentemente debatiam o assunto da coexistência de mutantes com o resto da humanidade, embora nenhum dos dois revelasse ao outro que eles eram mutantes. Depois os dois uniram forças para resgatar Gabrielle Heiler do Barão von Strucker e seus agentes da Hydra e revelaram seus poderes um ao outro. Gabrielle Heiler era uma sobrevivente catatônica do Holocausto. O médico do campo de extermínio em que ela foi mantida era o Senhor Sinistro. Ela foi acordada de seu estado catatônico depois que Charles Xavier usou seus poderes para torná-la consciente novamente. Percebendo que suas visões de Xavier eram incompatíveis, Erich pegou o ouro nazista da Hydra e partiu sozinho. I'm looking for hope. I will bring you hope, old friend. And I ask only one thing in return. Don't get in my way. We are the future, Charles, not them. As experiências de Erich moldaram sua visão sobre a situação que os mutantes enfrentam no universo Marvel. Determinado a impedir que tais atrocidades sejam cometidas contra mutantes, ele está disposto a usar força para proteger os mutantes. Ele acredita que os mutantes se tornarão a forma de vida dominante no planeta e ele começa a criar um local na Terra onde os mutantes podem viver em paz. O primeiro ato vilão de Erich, agora já conhecido como Magneto, foi atacar uma base militar dos Estados Unidos. Depois ele criou o Asteroide M, uma base espacial de operações em um asteroide. Ele então reuniu um grupo de mutantes, inclusive com seus filhos Mercúrio e Feiticeira Escarlate,
muito embora ele não sabia desse fato na época, e com isso formou a Irmandade dos Mutantes para ajudar a alcançar seus objetivos. As Nações Unidas cederam para Magneto a ilha de Genosha como um local seguro para mutantes. This land was given to us by the US government. We have no intention of taking it back. We're not here for you. We're looking for one of the X-Men, Jean Grey. Eisenhower significa duro como ferro, um pequeno trocadilho, já que os poderes dele envolvem metais. Tem orgulho de ser um mutante? Qual é a sua marca? Eu já fui marcado minha cara e garanto que nenhuma agulha tocará a minha pele novamente. Max Eisenhower, Eric Lehnsherr, Magneto, todas partes de um ser humano que se despedaçou diversas vezes, passou por inúmeras provações, viu sua família ser massacrada nos campos de concentração e seus semelhantes morrerem. Tudo por causa do preconceito, do ataque a minorias e do autoritarismo daqueles que se achavam superiores. Não faz muito tempo que esses ataques aconteceram e, tragicamente, esse preconceito ainda existe até hoje. Racismo, xenofobia, machismo, LGBTfobia. Todos são preconceitos que existem até hoje, porque pessoas se acham no direito de discriminar aqueles que nasceram diferentes. Devemos lembrar que LGBTs também eram mandados aos campos de concentração. Existem muitos livros a respeito, sobre aqueles que eram marcados pelo Triângulo Rosa. Essa cura é voluntária, ninguém jamais falou de extermínio. Ninguém fala sobre isso. Simplesmente exterminam. Max apenas queria viver em paz com sua família, e mesmo assim, a guerra foi até ele diversas vezes. Existe um ponto onde você se torna um arauto da guerra, resposta ao mundo violento que o criou. Às vezes se constrói um monstro em si, justamente porque se buscava uma paz que a sociedade não te permitiu viver. Oh, my babies. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e compartilhe a palavra. Inscreva-se no canal Dark Dragon. Caso tenha alguma crítica ou sugestão construtiva, bem como o próximo tema, é só comentar no vídeo. É isso aí. Muito bem. Até a próxima. Tchau. Is this what you want from me? Is this what I am?